E aí galera, estamos de volta aqui com o grande Roberto Ufo, que acabou de indicar um som aí das antigas, da própria banda Ufo, que inspirou ele, com a Only You Can Rock Me, sonsaço das antigas. Estamos aqui para a nossa última etapa aqui desse programa histórico aqui pra gente. Mas eu já falar em coisa antiga, coisa histórica, eu queria saber o seguinte, da época assim de programas antigos, seja de rádio e TV, entendeu? Tiveram alguns programas, né? Boca Livre, do Dirceu Pereira. 3 músicas com o Cosmos. Vamos lá, Headbangers, agitando! Depois, um pouquinho mais pra frente ali, com Programa Livre, ainda levando algumas bandas de metal. O Programa Livre, agora diretamente da Alemanha, from Germany to Brazil. Aqui a gente tem o Mil na guitarra e no vocal, Frank na guitarra, Rob no baixo, Ventor na bateria, Creator no Programa Livre. Tinha também aí já rolando o programa de rádio mais forte do que o espaço que tinha, né, o heavy metal no programa de TV. Hoje praticamente tem, eu até diria, quase não tem nenhum. Acho que os canais independentes que estão dando mais espaço para o heavy metal, mais grande mídia, TV, eu posso estar equivocado, enfim. Mas eu queria que tu falasse um pouco disso, como era esse movimento, né, de rádio ou programa de TV, como tu acha que isso foi importante para fortalecer a cena do metal mineiro e por tabela do Brasil. Bom, na verdade eu quero só encaixar, além desse trabalho de rádio e TV, teve a Pop Rock, a loja Pop Rock, que eu falei que teve seu papel histórico, né? E que depois aconteceu um boom, né? Um estouro com a Cogumelo. Aí veio a época da Cogumelo Records, né? Que virou um ponte tradicional e virou um selo independente. E que foi responsável de lançar o primeiro disco, o Sepultura de um lado e o Overdose do outro. Então é importante também fazer essa menção honrosa a Cogumelo Discos, né? Agora falando sobre esse trabalho de mídia, tem 2 radialistas aí que eu acho que, por uma questão de justiça, eles devem ser lembrados. Eles também fizeram programas de TV também, não apenas de rádio, como de TV. Um é conhecido como o Dudu Chastel. O Dudu Chastel, ele chegou até a ser baterista do Calabouço, mas ele era radialista, ele fazia programa de rádio na Rádio Liberdade, ajudava a divulgar o rock na Rádio Liberdade, lá em Belo Horizonte, Rádio FM. Depois ele veio apresentar um programa na TV Alterosa chamada Grafite. Então é o Dudu Chastel, conhecido como Dudu Galo Doido, ele é um atleticano doente, né? E um outro que é muito importante falar, um radialista muito importante, que é o Adriano Falabella. O apelido dele é o Enciclopédia do Rock, o nome fala tudo. Então o Adriano Falabella, ele tinha programas de rádio sobre o rock de uma forma geral. Na extinta Rádio Terra, ele tinha o programa O Rock que a Terra Não Esqueceu, na extinta Rádio Terra. Depois ele prosseguiu o trabalho dele na Rádio 107, lá de Belo Horizonte. Então o Adriano Falabella, ele tinha esse trabalho de rádio, esses programas, ele divulgava o rock de uma forma geral, o metal de uma forma geral na rádio, e ele até hoje, ele tem um programa na TV Cultura, na Rede Minas, um programa chamado Alto Falante. E dentro desse programa que passa aos sábados na TV Cultura, Alto Falante tem um quadro lá que chama A Enciclopédia do Rock, em que ele chega lá semanalmente para fazer um documentário sobre uma determinada banda. Então é muito importante. O cara tá resistente, que até hoje tá ele é um nativa, sessentão, né? Ele é um sessentão, cabeludão, é uma enciclopédia do rock, o Adriano Falabella. Então é muito importante fazer menção a ele, porque ele é um dinossauro do rock.
ele conhece todas as vertentes E do nesses rock. programas era relativamente fácil, assim, você conseguia entregar o material para tocar nos programas? Tinha uma dificuldade muito grande para passar um som seu na rádio, tocar um som? E como é que tu vê também essa questão da TV, né? Os poucos programas que tiveram dando espaço para o heavy metal. Tu acha que teve alguma oportunidade de um público diferente consumir aquele som mais extremo e tudo? Como é a tua visão do metal num programa um pouco mais popular, um programa de auditório, por exemplo? Então é importante falar que havia o falecido, havia na extinta TV Itacolomi de Belo Horizonte, que fazia parte da Rede Tupi, né? Que concorria com a Globo na época. Então havia o radialista Dirceu Pereira, ele apresentava um programa de auditório lá na extinta, aliás, na TV Alterosa. TV Itacolomi era no mesmo prédio, já Certo. foi uma TV extinta há mais tempo. Então havia um programa lá de auditório na TV Alterosa apresentado pelo Dirceu Pereira, que também era radialista, e ele foi o primeiro apresentador de TV a ter coragem de abrir espaço para as bandas de rock aparecer. E aí as primeiras bandas começaram a aparecer lá de Minas Gerais. Aí começou lá a aparecer o Overdose, o Kamikaze, que é uma outra tradicional banda de hard rock de Minas Gerais, que começou também no início da década de 80 e que não está sendo lembrada, né? E outras bandas do estilo. Ali começou, na verdade, a ser o primeiro espaço televisivo para as bandas de rock e metal aparecerem. Muito bom. Nessa linha que tu falaste da enciclopédia do rock, eu lembrei aqui que desde muito tempo tu já coleciona também, né? Discos, vinis. Como é que tá hoje teu consumo de material? Tu ainda consegue consumir muito material em mídia física, ou parou um pouco, mais na plataforma digital? Como é que tu é um adepto do vinil, do bolachudo lá? Como é que... Eu, apesar de no momento eu estar sem vinil no momento, mas eu sinto muitas saudades da época do vinil. Eu cheguei a ser um grande colecionador, cheguei a ter muitas raridades do vinil. E eu me lembro que isso contribuiu muito para ajudar a impulsionar o movimento lá na década de 80. A minha atitude como grande comprador de vinis, sobretudo importados, e mais os irmãos Cláudio e Ricardo do Overdose, a gente saía na frente nessa dianteira, né? Fora outros, mas a gente saía na dianteira, a gente comprava os discos das bandas que estavam saindo lá fora, comprava os discos importados, e aí essas bandas, algumas vieram a sair em edição nacional, mas essas bandas chegaram a se popularizar no meio, entre nós, que a gente comprava, somava esforço, comprava os discos, se reunia, todo mundo escutava junto, todo mundo ia com a tradicional fita cassete, grava pra mim, e assim ia se divulgando, e assim muitas bandas que foram surgindo do movimento underground tomaram várias dessas bandas como as suas influências iniciais. Por causa Tu foi um desse clima. disseminador, né, na verdade, do material. Então havia esse clima de camaradagem, a gente comprava os discos, todo mundo se reunia, escutava junto, aí um deixava gravar, aí gravava, passava para o outro. Então havia essa troca de favores, isso aí ajudou muito a divulgar várias bandas. Agora, dessa época pra cá, eu queria que tu destacasse o que tu acha que mudou de lá pra cá, de forma positiva e de forma negativa também. Tu acha que hoje está mais fácil produzir música, se produz música com mais qualidade, com mais velocidade? Qual que é a tua visão do que mudou de lá pra cá? Eu vou falar primeiro o lado positivo, porque tem um lado negativo que eu também vou ter que falar com carinho, porque a gente tem que ser sincero. Eu vou falar o lado positivo. Por favor. O lado positivo, como eu estou reinaugurando a minha fábrica de riferanos agora, que está desativada, eu estou reabrindo agora em 2022, está desativada desde 91. A gente vai querer uma amostra daqui a pouco, Isso. viu? Então o que aconteceu? Depois disso, esse aparato, vamos dizer, esse aparato tecnológico, esses recursos que a tecnologia oferece hoje para o músico, a título de gravação, de recursos de gravação, de estúdio, esses recursos, essas plataformas que foram criadas, não haviam na época para o pessoal das antigas, como na minha época. Então, o que eu tenho a dizer de positivo
é que a tecnologia, bem usada a favor do músico, a favor do metal pesado, ela está muito bem-vinda. Isso é um lado positivo, que está ajudando Sim. na produção. Quer dizer, o trabalho está ficando mais bem produzido, está ficando assim com mais perfil técnico. Então, esse é um lado positivo, né? A exploração do avanço tecnológico. Agora eu vou falar o lado negativo. Seria tão bom, gente, se nesse momento em que há um aparato de avanço tecnológico que pode ser muito bem usado para o proveito do próprio som, para o proveito das próprias bandas dos músicos, seria muito bom se estivesse aliado a isso aquele clima de união que jamais foi, aquele clima de união, de entrosamento, de harmonia que havia muito antigamente, principalmente na década de 80 e 90, e que agora, depois dos anos 2000, está meio no esquecimento. Deveria haver um resgate daquilo, porque o pessoal se superava, era uma rede de solidariedade muito grande, então não havia vergonha nenhuma. Uma banda emprestava um instrumento para outra gravar, para fazer o show. Entendi. O pessoal dividia ensaio no mesmo lugar, né? Além de emprestar os equipamentos, o pessoal dividia o ensaio no mesmo lugar. O pessoal somava esforços, vamos fazer um show coletivo. Aí o pessoal pegava um espaço mais amplo, fazia um show, dividia os custos do merchandising, da publicação, da divulgação dos cartazes. Então a união era mais fácil. O clima de cooperação entre as bandas, ele era mais evidente. Então isso deu uma esfriada. Então, mas isso é uma coisa, gente. Isso é questão de hábito. É um costume que pode ser ressuscitado. Sim. Eu estou lembrando aqui agora até como forma de incentivo, gente. Eu que sou das antigas, para quem lembra de mim, até mesmo quem veio depois, mas que ouviu falar de mim depois, gente, nunca é tarde, gente. Nós temos que resgatar aquele clima de solidariedade entre as bandas, tá certo? As bandas têm que ser parceiras entre si, tá certo? E todo mundo tem que somar. Fica muito mais fácil para divulgação, para articular grandes shows, até mesmo espaço nas mídias. Fica muito mais fácil a coisa enxergada como movimento, não como uma banda isoladamente procurando, ficando cansada. Toda hora deixa a fita ali de demonstração, a pessoa não escutou ainda. Então, em vez de ficar aquela humilhação, gente, me desculpa o termo, como se estivesse mendigando. Sim. Isso é muito humilhante para uma banda que quer chegar lá. Então fica muito mais fácil um esforço coletivo, ou seja... Perfeito, muito bom. É sentir como se fosse uma coligação. Não tem coligação de partidos políticos que se unem para eleger um governador, um presidente? Então, é como se fosse a coligação metálica, vamos dizer. Né? Coligação do metal, ou seja, as bandas se articulando como movimento, ou seja, para reivindicarem produções melhores para os seus shows, para reivindicarem mais espaço nas mídias para divulgação, porque somente com um ataque em bloco é que pode sensibilizar a mídia, que na verdade ela se curvou a outros estilos musicais e isso ficou marginalizando, tirando o espaço do som, né? E o heavy metal não sai de moda, tá no sangue. Não é uma coisa que morreu. Tá certo? É uma coisa que nunca morreu. É uma coisa que apenas aparentemente sumiu da cena, porque foi ofuscada pela falta não só de boa vontade da mídia, como de desunião entre as bandas. Ou seja, as bandas ficam quebrando a cara individualmente, aí fica um trabalho muito mais desgastante para as bandas. Perfeito. Então tem que resgatar. E uma das formas de resgatar esse sentimento de movimento, que foi o responsável por aquele boom de bandas que aconteceu em Belo Horizonte na década de 80, né? Foi um boom que houve repercussão em todo o Brasil, até fora do Brasil. Fora do Brasil também. Então, o que contribuiu para aquilo, que naquela época havia festivais de rock. Então, eles contribuíram muito. Por exemplo, um tradicional festival, o Metal BH. Teve versão 1, versão 2, versão 3. O Metal BH foi um desses festivais que reuniram várias bandas. Eram vários estilos também. Reuniram Sagrado Inferno, Sepultura, Sarcófago, Overdose, reuniram várias bandas. Então, esse clima de festival, gente, tem que ser resgatado, porque aquilo criava uma motivação, porque todo festival criava uma motivação.
porque a produção era conjunta, a divulgação era conjunta, todo mundo saía Se ganhando. mobilizava, né? Então nós precisamos de resgatar, lá do fundo do baú, esses elementos que deram certo no passado para várias bandas e trazer isso para as bandas novas que estão na luta aí agora. E eu como veterano, gente, viu? Eu também quero dar todo o meu apoio para as bandas novas aí. Não desistam, mas procurem se alimentar dessas coisas antigas aí que estão no fundo do baú, porque é muito importante haver esse clima de união e de solidariedade, de troca de favores entre as bandas, porque para uma ajudar a outra a sobressair. Essa é a minha dica, que está faltando para a gente, só assim para poder vencer o sufoco que os outros estilos musicais estão causando no nosso estilo. Na verdade, o metal está muito sufocado pela evidência de outros estilos musicais. Mas nós temos nosso espaço histórico, sim. É só saber trabalhar e cada um de nós esquecer a vaidade pessoal. Nós temos que deixar de ser vaidosos, esquecer o ego e trabalharmos com o sentimento coletivo. Aí vai dar certo. Porra, valeu. Porra, uma lição aqui. Concordo integralmente com o que tu falaste, porque, cara, o óbvio precisa ser dito e colaboração é uma coisa que, porra, é natural que vai fortalecer o movimento, seja qualquer cena, a cena que for. E às vezes a gente se perde com vaidade e tudo, discordâncias e aquilo que tu falaste um pouco antes sobre a gente incentivar pelo lado positivo, né? Reconhecer que o outro tem uma virtude. Cara, eu achei muito massa aqui a lição que você está trazendo pra gente hoje. Inclusive, concordo muito plenamente com o que o Roberto falou e vivenciei uma experiência ímpar no Ceará. Lá a gente tem a CCR, Associação Cultural Cearense de Rock. Eu não sei hoje quem é a presidência, mas antes era o Amalto, que era o líder da banda Obscure, uma das bandas tradicionais de Fortaleza, de metal, das mais antigas. Participei do segundo Forcaus, toquei. A gente tinha uma organização bem bacana, produção de festivais. Forcaus ainda existe até hoje. Inclusive, espero que em algum momento o Mofo vá participar lá do Forcaus. Porra, aí sim. Ou quem sabe participar também dessa interatividade. Eu acho que o metal funciona dessa maneira, eu acho que são as parcerias. Claro, não dá para abarcar todo mundo e nem todo mundo consegue trabalhar em conjunto, trabalhar nos festivais, se organizar realmente. Às vezes um acha que o outro está mais que, digamos, está melhor ou tem mais visibilidade que outra banda, mas, cara, não é assim que funciona. Eu acho que existe a trajetória das bandas, existe o tempo de vida das bandas também, o histórico que faz com que o público vá, que o público prestigie. E os festivais, normalmente, são isso mesmo. Vai ter uma banda que vai ser headline, vai estar lá no top. No Forcaus tivemos várias participações, Crisium, Mark Ramone, enfim, participações em nível internacional lá no Forcaus. E bandas que estavam iniciando também, bandas da molecada, da garotada. E é uma coisa que eu acho engraçada, complementando a informação. A origem mesmo do Forcaus, meio que, o Forcaus não, da CCR, que é uma onda, veio daqui de Brasília, o Felipe CDC, um camarada que trocou ideias por muito tempo com a nossa e que meio que passou esse canal para ele, como estruturar também. Como fazer, organizar. E quando eu conheci Mancha, tempos atrás, até cheguei a comentar algo desse tipo também, da gente tentar fazer festivais, tentar fazer uma espécie de organização. E o CDC até hoje tem o Headbangers Attack, que é um evento anual fantástico, que eu sempre prestigio. Então eu acho que o metal é isso, é união mesmo, as bandas trabalharem juntas. Legal. E nessa linha de festival, tu falaste ainda há pouco, Roberto, do Metal BH. Como é que foi a tua participação no Metal BH? Bom, o Metal BH teve mais de uma edição. Eu me lembro que eu participei da edição pelo Sarcófago na época. Participei pelo Sarcófago e foi exatamente um show histórico, foi exatamente nesse show histórico do Sarcófago que no meio da apresentação o vocalista antigo do Sarcófago, que era o Vega, ele saiu no meio da apresentação e ali houve a estreia do Wagner, que tinha saído do Sepultura, e aí ele passou o microfone para o Wagner e o Wagner estava ali marcando a estreia dele como o novo vocalista do Sarcófago. Foi esse show histórico.
E aí consolidou mais um pouco daquela rixa que teve também, né? Ele ali marcou o pé que estava mesmo no sarcófago. A rixa foi uma coisa mais alimentada para tomar as dores do Wagner por uma história mal contada de como se deu o processo dele ter saído do Sepultura, né? Uhum. Aí, como houve várias interpretações, houve várias explorações, até mais pro lado negativo, o que acontece? Aí houve aquela rede de solidariedade, como o Wagner também era uma pessoa muito carismática também, fazia amizade com muita gente. Então, naturalmente, muitas pessoas, principalmente partiu de fãs, tanto de Sepultura quanto de Sarcófago. Aí isso criou um clima assim, de desavença, né? Que era uma coisa mais assim para tomar as dores, a partir do instante que se o Wagner, enquanto o Wagner estava no Sepultura, era normal a amizade entre membros do Sarcófago e do Sepultura. Um frequentava a casa do outro, o ensaio do outro, escutava música junto, e eu estava presente, porque eu posso falar isso porque eu em comum participei das duas bandas, então eu estava vendo por perto como é que era, né? Então a coisa mudou, foi a partir do instante que o Wagner saiu do Sepultura por um processo assim, meio tumultuado da saída dele, indo para o Sarcófago, então isso repercutiu um clima de rivalidade, mais assim, do engajamento dos próprios fãs. E a mídia soube explorar isso. A mídia gosta de sensacionalismo, então a mídia tirou partido disso. Passou a fazer uma exploração, vamos dizer, midiática dessa rivalidade. E essa rivalidade acabou até trazendo mais evidência para ambas as bandas. duas bandas. Tanto Sepultura como Sarcófago. Aí as bandas começaram a aumentar os seus públicos, os seus fãs, e essa rivalidade acabou sendo que nem aquela rivalidade de Ceará e Fortaleza, de Náutico e Sport, Náutico Santa Cruz, Remo e Paysandu. Remo e Paysandu, você tá entendendo? Aí acabou sendo que nem essa rivalidade que acaba alimentando multidões, né? Sim. Aí, No âmbito mundial, a gente pode dizer Metallica, Megadeth. E Roberto, queria te agradecer muito por você ter colaborado aqui. Pô, é uma enciclopédia também, né, do metal brasileiro. E a gente está aqui, né, na luthieria, né, tem um motivo também que nos trouxe aqui, né, você dá um carinho na sua guitarra, reativar a sua fábrica aí de Riverama, né? Mas eu queria saber se o serviço do Arlis é bom mesmo, né? Ele já terminou aí o serviço, como é que tá, Arlis? Tranquilo aqui, pronto pra testar. Tá tranquilo? Bora testar? Bora testar? Mas o teste para valer mesmo eu vou fazer quando eu voltar lá para Uberlândia. Não, aí tudo bem, aí tu vai ter todo o teu... Eu vou usar todo o meu aparato parque lá. de diversões ali. Eu vou usar ali os meus efeitos, a pedaleira. Todos os brinquedos. Os brinquedos. Mas bora ver o que sai aí, só com Mas aqui vai ser uma coisa apenas para dar uma ideia, sem efeitos, né? E escondendo o jogo. Né? Eu não vou expor aqui. Eu pensei que a gente já tem em primeira mão aí riff novo. Eu não vou estar aqui em primeira mão reinaugurando a fábrica de Riverama nesse programa, não. Como eu sei que ele é o primeiro de uma série de outros. Quem sabe, né? Quem sabe. Não, seu canal merece prosperar e vai prosperar. Porra, valeu demais. O seu público, com certeza, o seu público vai aumentar. Tomara, hein? O seu número de seguidores vai aumentar. Inclusive, ó, galera, já se inscreve aí, dá essa moral também, viu? Não esquece de não esqueça aí, ó. Se inscrever. Ó, dê o seu like aí, ó. Não pra mim aqui, pro trabalho do amigo. Valeu like demais, velho. Mas vamos lá, deixa eu ver aí se o Arlis já deixou o negócio aí redondinho. Aí, ó, distorçãozinho. Consegue aumentar um pouquinho mais? Aí, Roberto. Esse aí é inédito aí que a gente já capturou agora. Esse aqui é um pedacinho de um riff de 1986, né? Que está aqui. Vocês já ouviram aqui no decorrer desse programa, tá nesse programa. Esse aqui é uma pequena demonstração de um riff que eu fiz em 1986. Calabouço. Do Calabouço. Pode crer. Agora é o seguinte, Roberto, a gente tem um amigo nosso aqui no DF,
colega meu de banda, inclusive, o Rodrigo Chacal, o bicho, ele é rifeiro também. É um cara aí... Ele é rifeiro também? Rifeiro também. Quanto é que é a rifa? Tá R$5 Me vende uma aqui. Você é rifeiro também? Eu posso comprar uma rifa da sua mão? R$5 é uma, duas é 5 também. E esse bicho, desde que eu conheço ele, cara, o cara ele é prodígio. Ele faz uns riffs, cara, cabulosos. Desde que eu conheço ele. Aí, porra, ele sabia que tu ia estar aqui hoje, né? Disse, porra, vamos promover o encontro, né? Desculpa eu te chamar de velho, assim, né? Uma geração mais veterana, eu vou falar assim. Não, como a nova nenhuma. geração, Não é entendeu? ofensa nenhuma, não De enxergo por esse riffs. sentido, não. E eu A gente queria fica ver subindo. esse entrosamento aqui, né, de vocês dois, fazer uma jam session aqui, trocando um riffzinho aqui, só pra gente encerrar o programa aqui, um alto astral aqui pra galera. Eu queria chamar agora meu amigo Rodrigo Chacal, Mofo. Chega aí, Rodrigo, por favor. Ele vem todo na humildade, rapaz. Diga-se de passagem, chega. Aqui, Posso ó. chegar mais perto? Isso, aqui, ó. Chacal parceirão. Boa noite. Luthier também, daqui. Eu queria deixar vocês à vontade para fazer um sonzinho aí. O que a criatividade de vocês deixa fluir. Eu vou me retirar aqui desse espaço agora. Eu vou deixar vocês super à vontade. Vamos fazer um teste aí. Quero ver o que a velha guarda com a nova geração de riff consegue mostrar pra gente aqui, entregar em primeira mão, tá, galera? Confere aí, ó. Primeira mão aí. O chefe, sempre um prazer. Prazer enorme. Vamos fazer um barulhinho, não? É um barulhinho por causa do horário, né? Isso, Meio de tem que silêncio. lembrar o Agora, vizinho, se fosse antes, ia poder ser barulhão, né? Exatamente. Mas pelo horário agora, Melhor tem que ser pausar. barulhinho. Bem, eu queria que vocês ficassem à vontade aí pra tocar o que vocês quisessem, tudo, entendeu? Como é que vai dar essa sinergia aí de riffs entre Eu vocês? já tô intimidado porque o cara não usa palheta. Eu tô aqui de muleta, entendeu? Eu uso, a minha palheta tá aqui, ó. Sinta aqui. A minha palheta tá encaixada aqui no dedo, ó, a unheta. Entendi. Bonito. É o amor. Eu tenho que- Aí eu aparo as unhas e deixo aqui uma lasquinha suficiente nessa aqui pra servir a palheta. Essa palheta tem uma vantagem, a unheta. Você nunca perde. Agora você não. Cadê minha palheta? Caiu no chão. Aí eu perdi meu óculos, eu não enxergo onde está minha palheta. É verdade. Usa a unheta. Eu tenho que desenvolver essa técnica aí. Usa a unheta. Cadê a unheta? Fica ligado. Então vai lá, galera. Solta o som aí. Põe a criatividade pra fluir. Não, eu errei aqui. Rapaz, Não, que isso aqui tem de improviso, isso aqui é da hora. É Foi chute. criado agora. Eu tentei criar agora. Mas que você errou uma coisa que você tá criando. Você não errou, É, eu você tô só criando, parou, tentei né? criar na hora. uma variação. Eu tentei criar espontaneamente. Tentei assim, chutar na hora. Aí Olha lá, só uma nota aqui que não combinou. Queria ver o mago da guitarra do Mofo, ver o que ele faz agora. Eu queria ressaltar a diferença do que estava falando em questão de gerações, né? Eu vejo muita diferença de os estilos de coisas que a gente tem de criatividade tá na cabeça, como tu tem muito. Eu já tento pegar um pouquinho de umas notas meio. Os remeron ali, umas notas mais soltinhas assim. É engraçado perceber essas coisas, eu acho muito bacana. Tem sempre aprendizado novo. É pegadinha, né? Porque falei isso ao vivo aqui, você vai ficando assim, ó. O que eu faço, bicho? Então vamos tentar fazer o seguinte, um faz uma cama pro outro, criar um arranjo por cima ou vice-versa aí. Bora ver o que sai.
Muito bom. Bom Fica no demais. chute. Galera, eu queria mais uma vez parabenizar aqui nosso grande Eu que agradeço Chacal. a oportunidade. A ideia aqui não foi fazer nada Vende o peixe do mofo aí, vende o peixe do mofo aí. brincar um pouco. Posso vender vários peixes. Eu queria mandar um abraço pro Jay, pro Cláudio e pro Daniel lá do Resenhando, que... Pô, mas eu não sei você, mas durante a pandemia, ver os videozinhos no YouTube ali, poder falar do rock and roll, a gente não podia mais ir pra lá, porque porra nenhuma. É uma companhia ali, né, É cara? uma companhia muito legal. O pessoal do Tomar Onda falar sobre também, lá de Recife, Rafael e Yuri, mandar um abraço pros caras lá. Um abraço pro Mancha, que me acolheu várias vezes também. Um abraço pra Lorane, que me acolheu várias vezes também na casa dela lá, com a feijoada sem igual. Um abraço ao Dr. Roberto aqui, que me deu a oportunidade de tocar com ele um pouquinho aqui. Grande Roberto, mandar um abraço pra ele também. Meu professor Arres ali, que me ensinou muita coisa nessa vida, principalmente amar o vozão. É isso Como aí. tá o nome aí? 2x1, hein? 2x1 Ceará em cima da porra do Palmeiras. Ele só falando dois gozão hoje, hein? E um abraço pro tal do Mofo lá, né? É, e Aquele o Mofo, pessoal ali que... em breve a gente tá voltando aí, né, galera? O Mofo tá de volta aí e novidades, né? Estão por vir. Cara, palavra final aqui, ó, do Roberto, tá? Nosso Roberto Ufo. Ah, vamos fazer a troca aqui rapidinho. Obrigado, Chacal, pela sua disposição, seu improviso. Confesso que já vi coisas melhores do Chacal, talvez. Esse cara é foda. Mano, é um garoto que dormiu de um pra outro. Não, o bicho tá cansado. Mas olha, Roberto, parabéns mais uma vez. Cara, te agradeço demais aqui pela sua presença. A gente vai divulgar esse programa aqui com muito carinho, né? A gente está encerrando esse programa aqui com muito carinho. E, cara, a gente se sente honrado mesmo por tudo que você faz. E a sua disposição, cara, sua humildade é notória. E falta muita humildade na gente, sabe, assim, no mundo. Eu acho que a gente não tem que falar isso só como essa parada. Porra, é massa esse cara ser humilde? Não, então se ele é humilde, eu acho isso massa. Eu acho que eu tenho que ser humilde também, saca? Eu tenho que desenvolver mais isso. Então, cara, te agradeço por uma lição aqui. Inspira muita gente no underground, acho que de várias gerações. Tem gente que já está um pouco mais veterano, mas às vezes também está meio ali e tal. É legal resgatar isso, né? E só tenho que te agradecer e passar a palavra final. Você encerrar o nosso programa, olhando ali bem para aquela câmera, dizer a sua consideração final. O que você acha que falta agora para o underground se fortalecer cada vez mais, né? A gente teve tecnologia, tem várias gerações. O que falta cruzar tudo isso para a gente avançar? Antes de responder a sua pergunta, falando o que falta para o underground se sobressair de vez, eu vejo motivos de muita gratidão pelo convite que me foi feito, né? E eu fiz questão de honrar, desde quando o meu irmão sinalizou essa oportunidade, do interesse de vocês de me conhecerem pessoalmente, antes de saber que daria nesse resultado aqui de estar sendo registrado esse momento. Só pela simples menção que meu irmão falou, que vocês estariam interessados em me conhecer pessoalmente, muito legal. Isso já me deixou muito honrado
E eu falei assim, meu irmão, eu nunca desfiz de ninguém. Todas as pessoas que espontaneamente têm algum carinho pela gente e que quer conhecer a gente, não, eu faço questão de conhecer, isso é muito importante. Eu quero conhecê-los, assim, eu falei, ainda estando em Uberlândia, antes de vir para cá. Aí depois o meu irmão falou da possibilidade, que vocês estariam pensando até em fazer um registro aqui, fazer uma matéria. Aí eu falei assim, não, meu irmão, pode falar pro pessoal que pode contar comigo, eu estou motivado para isso, porque eu faço questão de valorizar todas as iniciativas. Então, eu te agradeço não só da oportunidade de eu ter falado, de eu ter exposto um pouco aqui da minha carreira, do Roberto Ufo, mas eu agradeço pela oportunidade de conhecê-los pessoalmente, que isso é muito importante, e deu também ser uma pulguinha no oceano, assim, uma gotinha no oceano, dentre vários que vieram aqui para ajudar a contribuir para o seu trabalho. Então eu creio que eu aqui hoje estou também dando a minha parcela de contribuição para ajudar a valorizar o trabalho que você faz. Maravilha. Isso é muito importante. Muito bom. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o cenário musical, né? Eu entendo o seguinte, é importante, como a geração de hoje tem a chance de usufruir do aparato tecnológico que não havia na minha época, e esse aparato tecnológico bem usado, ele pode ajudar muito na qualidade das gravações, na qualidade das composições, dos trabalhos das bandas, na sonoridade das bandas, mas isso não basta. É importante, gente, resgatar uma coisa que já ficou em evidência, principalmente lá na década de 80 e 90, que é aquele clima, quase que, assim como existe coligação partidária entre os partidos para ajudar a eleger mais fácil um determinado candidato, havia tipo assim, como se fosse uma coligação do metal, uma soma de esforço de várias bandas que tinham as mesmas dificuldades em comum. Então era comum uma rede de solidariedade, ou seja, não havia vergonha nenhuma em haver troca mútua, banda emprestar equipamento para outra gravar, dividir espaço de ensaio, dividir a produção de shows, os custos de um show, até mesmo dividir a luta para conseguir espaço nas mídias, divulgação. Então, a coisa era feita em bloco, no sentido de movimento. É assim que tem que ser feito. Porque tem muita banda nova aí, muita banda boa, que merece acontecer, mas que está experimentando dificuldade. Por quê? Porque tenta bater de porta em porta com as suas próprias forças. E aí no meio do caminho desanima, fala assim, tá difícil, será que eu continuo? Então, gente, a coisa para vencer a guerra midiática, a guerra da mídia, ou seja, os outros estilos musicais estão nos sufocando. Tá certo? Cada estilo tem o seu valor, vamos respeitar. Sim. Mas o nosso tem o seu valor próprio. Perfeito. Então, vamos desenvolver a ideia de movimento. Nós temos que esquecer, olha, todos nós temos que esquecer diferenças ideológicas, diferenças de sonoridade. Nós temos que enxergar uma coisa em comum. Todo mundo está lutando para buscar seu espaço. E a melhor maneira é a ideia de movimento. Vamos nos coligar. Veteranos, estamos aí para dar força, bandas veteranas que estão nativas com bandas novas que estão aí querendo sobressair. Vamos nos unir, vamos fazer um trabalho como se fosse uma coligação do metal, um movimento, porque assim fica muito mais fácil conseguir espaço na mídia, divulgação para o trabalho de todos nós, e conseguir uma boa vontade da mídia e conseguir baratear a produção das gravações, dos shows, fazer shows em espaços maiores, com mais divulgação, e quem sai ganhando, além de ser cada uma das bandas, o público em geral, que vai ter uma avalanche de metal da melhor qualidade nas suas diferentes vertentes. Cada um fazendo o melhor de si. Esse é meu apelo e dá tempo de fazer isso. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Roberto Ufo aqui com a gente. Obrigado, galera. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. A gente está muito honrado aqui com sua presença. Valeu mesmo. Aguardem o próximo aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Arnes. Valeu todo mundo que está aqui prestigiando. Valeu. Chega aqui, Arnes. Dá uma volta aí rapidão. Dá uma volta aí. A gente dá um salve aqui para quem não viu direito. Carinha do querido Arnes aqui. Tudo. Esse cara aqui, ó, tá com a luthieria aqui à disposição. Aí, tá?
Então quem tiver o seu instrumento, quiser dar aquele carinho, traga aqui, assim como o Roberto Urfo trouxe, que já aprovou aqui ao vivo, fez a aprovação, já testou, tá aprovado, né? Eu vou continuar dando sequência, provando, ligando os meus efeitos quando eu voltar lá para Uberlândia, fazendo as minhas produções, e eu vou dividir a inspiração dos novos livros com o trabalho dele. Maravilha. Muito obrigado. Naturalmente ele está me devolvendo uma guitarra melhor do que veio para cá. Perfeito. Uma guitarra abençoada pelas mãos dele, uma guitarra que está com mais feeling agora, está com vibração positiva ali. Ele pôs o carinho dele. Ele pôs o carinho dele na guitarra e isso aí vai repercutir. Vai Muito repercutir. obrigado, Roberto. Fico honrado pelas suas palavras. E sempre pode contar comigo, se precisar. Mancha também, obrigado. Beleza. Valeu, meu caro. Obrigadão. Tem que ser muito grato. E que a sua fábrica reabra o mais rápido possível. A gente está aguardando aqui na opção do calabouço. A gente está ansioso. Beleza? E tá bom. Valeu. E aí, gente, ó, vamos dar força pro trabalho aqui do colega. Ele merece, ó, ele merece que vamos ampliar esse número de inscritos e dê seu like aí, viu? Dê seu like, porque o trabalho dele aqui é um trabalho sério e que merece todo o nosso apoio. Valeu. Até a próxima, galera. Aí. Valeu. Paz.